ele deve ser submetido a uma cirurgia para corrigir um problema no ombro. Bolsonaro foi condenado a mais de 27 anos de prisão por causa da trama golpista. O Banco Central decretou a liquidação extrajudicial da Entrepay, Instituição de Pagamento S.A. A medida atinge as instituições Accio Adquirência, Instituição de Pagamento S.A. e Octa Sociedade de Crédito Direto S.A. Ambas fazem parte do conglomerado. O grupo foi alvo da Operação Compliance Zero, que investiga um esquema bilionário de fraudes, lavagem de dinheiro e gestão fraudulenta, que envolve o Banco Master e o controlador da instituição financeira, Daniel Vorcaro. A liquidação extrajudicial foi motivada pelo comprometimento da situação econômico-financeira da empresa líder do conglomerado, pela violação das normas do setor e pelo risco de prejuízos para os credores. O governo alterou a estrutura do COAF. O objetivo da medida é ampliar o alcance e a efetividade do órgão, sobretudo em relação à atividade de produção de inteligência financeira para combater o crime organizado. A medida aumenta de 39 para 66 as funções de confiança. Com a reestruturação, o total de servidores do Conselho sobe de 75 para 101. O decreto publicado no Diário Oficial da União também prevê a criação de 3 subunidades regionais, que serão em São Paulo, no Rio de Janeiro e em Foz do Iguaçu, no Paraná. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Carlão de Freitas. 11h06, está começando o CBN Esportes. Hoje, sexta-feira, 27 de março de 2026, uma sexta-feira com muita reflexão sobre o jogo de ontem da nossa seleção, a preparação para o jogo contra a Croácia, o que esperar para a Copa do Mundo e, claro, né, as nossas equipes, Bugrão se preparando para a estreia em Série C, Ponte Preta tem segunda rodada de Série B e os grandes do nosso estado também tem Brasileirão pela frente. Vamos começar com Série A2, a abertura de retorno do quadrangular da competição. O 15 de Piracicaba joga as últimas fichas, para buscar a vaga. A equipe enfrenta o Votuporanguense amanhã às 6h fora de casa. Um pouco mais cedo, o Água Santa recebe o Ituano às 3h em Diadema. E no outro grupo, Sertãozinho e Juventus se enfrentam em Sertãozinho amanhã às 7h30 e Ferroviária e São José fecham a rodada no domingo às 6h em Araraquara. Ao meu lado, Antônio Lupe, que traz as boas novas do Bugrão. Lupe, bom dia, boa sexta. Tudo bem, Carlão, bom dia, ótima sexta pra você e, claro, pra quem acompanha o CBN Esportes, uma sexta-feira que promete ser agitada no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Hoje é o último dia para contratar atletas que estavam disputando campeonatos estaduais. Maranhão, atacante, entrou na mira de clubes da Série B. O Sport é um dos interessados e também não está descartada a possibilidade do anúncio de novos jogadores para a Série C do Brasileirão. E tem Série A3 também. Amanhã começa a corrida do União Barbarense rumo à Série A2. O Leão da 13 estreia na fase quartas de final contra o Rio Preto, às 5h no estádio Antônio Lins Guimarães, aqui em Santa Bárbara do Oeste. Paulista e Portuguesa Santista, São Bernardo e Marília, Rio Claro e 15 de Jaú fecham os jogos de ida. Diferente da Série A2, a Série A3 é no sistema mata-mata.
E de São Paulo, Gabriel Dudziak traz as notícias dos grandes clubes do nosso estado. O meia Jesse Lingard já pode ser escalado pelo Corinthians na sequência da temporada. O inglês teve o nome publicado no boletim informativo diário da CBF e por isso fica à disposição do técnico Dorival Júnior. O São Paulo chegou a um acordo para a rescisão de contrato do meia Oscar, enquanto Santos e Palmeiras tentam colocar seus jogadores em condições de atuar na semana que vem. No Peixe, Neymar fez trabalhos na academia novamente, enquanto no Alviverde, Vitor Roque treinou separadamente outra vez. Sofrendo o nosso tigrinho, hein? Desde as finais do Campeonato Paulista, sofrendo com este tornozelo. E a LBF, o Basquete Campinas, tenta manter a invencibilidade da Liga de Basquete Feminino amanhã, hein? Contra o Cerrado, às 5:30 da tarde, no ginásio do Tênis Clube em Campinas. A equipe faz um grande início de competição com vitórias sobre Mesquita, César Araquara e Maringá. Antônio Lupe e a Ponte Preta, Lupe. Dia também que promete ser agitado no Moisés Lucarelli por conta desse fechamento da janela. Ontem, algumas novidades. O atacante Rodriguinho, que estava no Lagarto do Sergipe, e também o zagueiro Everton, que chega por empréstimo do Vila Nova, foram regularizados no boletim informativo diário da CBF. Só que, por outro lado, 2 jogadores formados na base da Ponte Preta rescindiram o contrato. Daqui a pouco a gente traz os detalhes aqui no CBN Esportes. Ponte Preta, que coisa, hein? Que triste, que triste. Vamos lá, Fórmula 1. Depois da Mercedes, foi a vez da McLaren liderar um treino livre no GP do Japão. A equipe inglesa liderou a sessão na madrugada de hoje, com Oscar Piastri, que ficou à frente de Andrea Kimi Antonelli. Jorge Russell, terceiro colocado, completou o top 3 duplo da Mercedes, que vive grande fase, hein? E ainda teve Gabriel Bortoleto como 16º colocado. Fábio Chaib, você está ligadinho aí na data FIFA, nas eliminatórias, na repescagem. Quais as notícias, Fabião? Direto do Principado de Itu, hein? Já se preparando para ir a Diadema amanhã acompanhar o Ituano. Fábio Chaib, bom dia. Muito bom dia, Carlão de Freitas, bom dia, ouvintes CBN. A Itália se livrou do vexame de ficar fora da terceira Copa do Mundo consecutiva, pelo menos por enquanto. Jogando em Bérgamo, a Azurra venceu a Irlanda do Norte por 2-0 pela repescagem do Mundial. Agora, para garantir vaga em jogo único, enfrenta a Bósnia, que ontem passou pelo país de Gales nos pênaltis. Já a Albânia, do técnico brasileiro Silvinho, deu adeus ao sonho da Copa do Mundo ao perder para a Polônia. E outro time sul-americano segue vivo na esperança de ir ao Mundial. A Bolívia bateu ontem Suriname por 2-1, com gol de Miguelito, atacante do Santos, e agora também em jogo único e decisivo, enfrenta o Iraque na próxima semana no México para garantir vaga na Copa do Mundo. Por falar em Bolívia, Antônio Lupe chegou hoje na redação, maluco, né? E os acréscimos, o juiz quer matar nós, hein, Lupe? Imagina os bolivianos. Sofri pela Bolívia. Teve uma bola bandida no final lá que, Mas sempre tem aquela bola bandida nos acréscimos, né? Cara, 10 minutos, quer dizer 10, mas ele deu mais 2 minutos de lambuja, 12 minutos. Mas aí algo interessante aconteceu, porque durante o jogo, o Suriname fez a cera quando vencia por 1-0. Era cera atrás de cera. Aí a Bolívia empatou e virou o jogo. Quis jogo. Não, mas aí os jogadores da Bolívia, eles caíam, né? Levantavam rapidinho e já queriam, porque eles já sabiam que os acréscimos, eles iam comer solto. 10 minutos. E é sofrimento, hein? Bolívia e Israel, hein? Então, já é na semana que vem, né? Iraque. Igual a Itália. A Itália vai jogar Iraque. A Bósnia fora de casa. Velho. Nossa. Não é fácil não, a tal da repescagem, ela é muito cruel, mas vamos ver se a Bolívia vai representar a América do Sul na Copa do Mundo. Já tem vários representantes, né? Mais um representante. A Bolívia, né? A Bolívia, que não vai a uma Copa desde 94. 94. Com o Echeverri, El Diablo. E o Iraque desde 86, né? Aí, grande Lupe, hein? Que isso, hein? Deixou de treinar ontem pra acompanhar ontem a data FIFA bombando. E claro que assistindo uma bela de uma Copa Verde. Copa Verde. E você pode participar do CBN Esporte através do Zap 19 99186 9070 99186 9070.
Quem comanda o CBN Esportes é ele, Valmir Bortoleto, que está aqui ligadinho na notícia que Lupe vai passar da nega véia dele. Ei, Valmirzinho, seu time não vai, hein? Pelo amor de Deus. E claro, agora ela é caçadora de borboleta. Brava, porém competente. Samila Dip. Apresentação: Carlão de Freitas. 11:14. CBN Esportes Campinas. Quem testa vai de Hyundai. E no Grupo Andretta o desafio está lançado. Nós cobrimos qualquer oferta da concorrência para você sair de carro novo agora. É taxa zero em até 24 vezes e bônus incrível de até R$50 mil. HB20, Creta, Kona e Palisade com condições que você não encontra em nenhum outro lugar. Aqui a gente cobre qualquer oferta e garante o melhor preço da região. Corre para Hyundai Andretta e aproveite. Hyundai Andretta, novo ou seminovo, sempre a melhor escolha. No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas. No CBN Saúde Especial deste sábado, você vai conhecer um pouco dos bastidores do Hospital Maternidade de Campinas. Não perca, dentro do Manhã CBN. Oferecimento Hospital PUC Campinas. Tradição e inovação em cada diagnóstico. Diretor técnico Dr. Aguinaldo Pereira Catanossi, CRM 109253. Venha molhar as palavras no Gil Rosário. Agora você pode aproveitar o chopp mais gelado da cidade com um preço especial também aos domingos. E o melhor, o dia todo. Ou seja, de segunda a quinta após as 17 horas e domingo o dia inteiro. Você tem o nosso chopp claro de 230 ml por apenas R$ 8,99. São mais oportunidades para você curtir a tradição e sabor da casa mais histórica de Campinas. Venha para o Gil Rosário. Promoção válida apenas na unidade Rosário. Se beber, não dirija. Todos os sábados, na CBN, César Urgnani e Enzo Urgnani apresentam o CBN Motor. Das 10h30 às 11 da manhã. Oferecimento Hyundai Andretta, sempre o melhor negócio. Quem conhece, confia. 11:16, Mário Quintino, bom dia, sextou. E o trânsito nas avenidas, nas ruas de Campinas e região, Marinho? Fala, Carlão, bom dia para você, para todo mundo que nos acompanha. A gente vem acompanhando uma manifestação de motociclistas que está acontecendo aqui em Campinas. Agora esse grupo de motociclistas está lá na proximidade da Câmara Municipal pela Avenida Roberto Mange, então já ficou alerta para quem passa lá pela região. Inclusive no YouTube a gente consegue também ver algumas imagens aí desse protesto que percorreu vias aqui de Campinas, como a Prestes Maia, chegou a ter interdição lá nas proximidades da Prefeitura de Campinas e agora o grupo então está lá na Roberto Mange. Fico alerta então para quem passa lá nas proximidades da Câmara Municipal. Ali pela região, a Avenida da Saudade tem movimentação intensa na chegada já para Ângelo Simões e a Ângelo Simões principalmente no acesso já para Marechal Carmona. Falando também da Prestes Maia, a movimentação é maior em direção da região central, principalmente na passagem pela região do Mário Gatti para seguir em direção do centro e no sentido contrário, chegada já para a rodovia Santos Dumont. Carlão. Obrigado, Quintino. 11:17. O mês do consumidor começou e aqui o cliente tem sempre muitas razões para sair de Fiat 0 km. Vem pra Fiat aproveitar as condições imperdíveis. CBN Esportes Campinas. Onze 18, o clima de sextou aqui no CBN Esportes, aliás. Esqueci o nome do marido. Pô, cara, sabe como é que é essas... Você lembra quando você decorava as coisas pra prova? Aí mudava a cor da grama, pronto, acabou toda a decoreba. Eu tenho mania de chamar o Mário Quintino de Marinho. E eu não queria chamá-lo de Marinho na despedida. Sim. Aí me subiu o sobrenome dele. Você sabe aonde eu fui buscar? Aonde? Em Galinho de Quintino. Aí Mário de Quintino, aí eu consigo. Ótimo.
E a gente tirando o sarro do Milton Neves na redação, que ele tinha esquecido o nome Mauro do Betti, né? entrevistado. Quem que era? Acho que era o Jorge Wagner de São Paulo. Ai, faz parte. É o clima de sexta-feira. É o clima de sexta-feira. Tudo certinho com a seleção brasileira, tudo suave. Ponte Preta tá tudo bem. Jogador perdendo, jogador da base. Mas vamos lá, Lupe. 11h19. Dá uma zapiada aí com a galera, Lupe. Vamos ver se tem alguém aqui pedindo o Neymar na seleção brasileira. A galera ontem na arquibancada, hein? Verdade. E teve gente que ficou brava ainda. Meu Deus do céu. Vamos lá, então. Bora lá. Bom dia a todos. Hoje o corintiano chato não está aí. Ronaldo, quem que é o corintiano chato? Você gosta do Corinthians. Gosto, mas não. Fábio Scheibe não gosta. Não, você também não gosta. Eu tenho uma Muito simpatia. respeito com o Timão. Muito respeito. Bom dia, amigos da CBN. É o Luiz, da cidade de Hortolândia. Meus amigos, é impressionante como o Brasil não tem mais toque de bola. É uma correria sem direção. Já começamos aqui com as primeiras críticas do futebol apresentado ontem pela seleção brasileira. Olha o Ricardo, bom dia pessoal. Por que a seleção usou um uniforme sem a logo da fornecedora? Ricardo, do Jardim Miriam, Campinas. Ô Ricardo, aquela empresa, eu vou falar aqui para ficar mais didático, né? Aquela empresa, o símbolo é do Air Jordan, uma marca do Michael Jordan, um dos maiores, se não o maior jogador de basquete do mundo. E ela faz parte, né? Tem uma porcentagem da Nike, é tudo Nike. Farinha do mesmo saco. Pronto, pra ser didático, tá bom? O dia que você vê o Michael Jordan enterrando, é a mesma coisa, é Nike, tá bom? Acho que ficou didático, legal, né? Então, tá bom. Bom dia, amigos do CBN Esportes. O Rodrigo Pupo tá aqui conosco, lá do Von Zuben, lá não, né? Aqui do Jardim Von Zuben. Assistindo a partida da seleção ontem, eu notei que o time teve muita dificuldade de criação. Não há um armador de ofício como Paulo Henrique Ganso. Não dá para cobrar os atacantes se não tem quem crie jogadas. Sem contar as duas falhas da defesa nos gols da França. Abraços a todos, é a opinião do nosso grande amigo aqui, o Rodrigo Pupo, do Jardim Von Zuben. O Wagner de Hortolândia tá aqui também. Bom dia, pessoal do CBN Esportes. Quando que o Vinícius Júnior vai estrear pela seleção? Porque ele só joga no Real Madrid. Verdade, ontem foi muito mal o Vinícius Júnior, mas muito mal. Deixa eu ver aqui outro, aqui ó, Vinícius Júnior só quer saber de TikTok e mais nada. Os jogadores hoje têm que tomar um certo, ainda mais quando tá chegando a Copa do Mundo, a exposição é gigante, né? Então tem que tomar um pouco de cuidado, porque as pessoas acabam misturando, né? De repente um eventual fracasso, a culpa é porque namora tal, é porque é TikTok, é não sei o quê, então por isso muito foco pros atletas. Tem mais, Lu? Bom dia, amigos da CBN. Ontem foi triste de ver o Brasil, principalmente o primeiro tempo. A França amassou. Oremos, Daniel de Boston. O Daniel que foi no jogo, né? Legal. No jogo. Ô Daniel, você foi lá no jogo? Se você foi... manda uma fotinha, um negocinho da hora aí pra gente. Porque aí o Carlão coloca na rede social dele e fala que ele foi no jogo. Beleza, Daniel? Deixa eu pegar só mais uma aqui, ó. O JP de Moraes. Bom dia, amigos da CBN. Um excelente final de semana. Graças a Deus que os caras jogaram com um a menos. Abraços, JP de Moraes. Cara, quando a França teve um a menos, né? O Pamecano foi expulso, né? Eu achei agora, porque o Brasil no segundo tempo tava amassando a França com a entrada do Luiz Henrique. Mudou, mas aí na hora que a França teve o expulso, parece que eles estavam com mais 3 a mais em campo. Que essa situação deixou alguns recados, né, com relação ao futuro da nossa seleção, a preparação para a Copa do Mundo. Então vamos fazer o seguinte, 11h22, Leonardo Dai traz todo aí o panorama da derrota do Brasil para a França ontem em Boston, no Gillette Stadium. A seleção brasileira perdeu por 2-1 para a França no penúltimo teste antes da convocação final para a Copa do Mundo. Os franceses abriram o placar no Gillette Stadium em Boston, nos Estados Unidos, ainda no primeiro tempo, com um gol de Mbappé. No segundo tempo, a França ficou com 1 a menos após a expulsão do zagueiro Upamecano, mas ainda assim fez 2-0 com Ekitike.
O Brasil descontou com Bremer, mas não conseguiu empatar a partida. A seleção agora volta a Orlando, onde joga terça-feira às 9h da noite contra a seleção da Croácia. Rafinha saiu machucado no primeiro tempo do jogo contra os franceses e será reavaliado nesta sexta-feira para que se saiba sua condição para o duelo contra os croatas. Tá aí, o Brasil perdeu para a França ontem lá em Boston, amistoso preparatório para a Copa do Mundo, depois tem a Croácia. Mas ontem acho que o jogo deixou alguns recados, alguns alertas, boas situações também, né, que poderão ser usadas no Mundial. E aí, Fábio Charbi, o que achou? França 2, Brasil 1. Foi um banho de realidade ontem, né, Carlão? Infelizmente o Brasil está muito abaixo da França nesse momento, nesse estágio, né? O estágio da França é bem superior ao Brasil. Na primeira etapa, quando a França ainda tinha 11 jogadores, foi um banho de bola da França mesmo. Na verdade, o Brasil chegou algumas vezes, principalmente aquele chute do Martinelli, quando estava 0-0 ainda. Mas a França entrava muito fácil na zaga do Brasil, meio campo com muitos buracos ali também, onde a França cria muito, diferentemente do Brasil. E ontem a gente viu que, infelizmente, o Brasil tem que, faltando 76 dias para a Copa do Mundo, tem que melhorar muito se quiser algo mais à frente no Mundial, né? Até o próprio Caí Mota, né? O Caí Mota, repórter do GE, faz uma analogia muito legal também, que cai perfeitamente para essa ocasião. Parecia uma final de Intercontinental ontem, jogando os times brasileiros contra times europeus. Essa é a verdade de ontem, porque o Brasil não tocou na bola, principalmente no primeiro tempo. Depois, com 10 jogadores, o Ancelotti empilhou atacantes, né? Depois liga o Thiago, depois o próprio Luiz Henrique, que entrou muito bem também. O Luiz Henrique até cavando uma vaga aí no próximo jogo do Brasil contra a Croácia. E o Brasil tentava de todas as formas, não conseguia chegar. Chegava mais na empolgação, mas não foi suficiente. A França ontem merecidamente ganhou, mesmo com o jogador a menos. Eu acho que não foi nenhuma surpresa o que a gente viu, assim, não foi algo que a gente falou, nossa, que... Não é uma derrota dessa que vai, que já era coisa. esperado. Eu acho que assim, já era, até porque a França tá num estágio muito mais avançado que o Brasil. A França, ela tem jogadores hoje que tem um protagonismo maior do que os jogadores do Brasil. O Brasil tem jogadores que estão protagonizando bem na Europa, mas não conseguem repetir a mesma atuação com a camisa da seleção brasileira. E aqui eu cito o caso do Vini Júnior, porque ontem o Vini Júnior, parecia que ele tava com medo, e quando ele encarava a marcação, os caras roubavam a bola dele com muita facilidade, com muita facilidade. Então, assim, não foi algo surpreendente. A França, ela tem um trabalho mais longevo em relação a treinador. Didier Deschamps está à frente da seleção francesa há muito tempo, 14 anos. Então, assim, tudo isso precisa ser colocado também no papel. O que preocupa, na minha opinião, é que a França ganhou do Brasil sem se esforçar 10% do que ela tem a capacidade de jogar. Você percebia que a seleção da França, ela não estava assim, dando a vida para ganhar da seleção do Brasil. Naturalmente. Né? E no primeiro vacilo da seleção brasileira, a França foi lá e fez com o Mbappé. No segundo vacilo, a França poderia ter marcado também com o Mbappé no fim do primeiro tempo. E depois, com um jogador a mais, o Brasil assistiu a França trocar passes até chegar no rapaz lá que fez o gol segundo, o Kit Kat lá, como é que chama? Como ele chama, Fábio Chaves? Esqueci o nome dele agora. Kit Kat. Ele que fez o segundo gol da França. E aí depois o Brasil é aquilo, tava com um a mais, vai naquela pressão, no abafa, bola parada, foi assim que saiu o gol. Tá tudo errado? Eu acho que algumas coisas boas no jogo de ontem. Primeiro, Bremer, zagueiro, não só pelo gol, acho que teve um comportamento legal. Luiz Henrique, que vai começar como titular no jogo contra a Croácia, porque o que ele fez no segundo tempo, ninguém da seleção brasileira apresentou até agora. E o segundo ponto é a questão do Danilo, volante do Botafogo, formado no Palmeiras. Jogou, entrou legal. Não ficou com medo, ficou ali escondido, não. Eu achei que entrou bem. Então, assim, tem muita coisa que precisa corrigir, mas também não foi só notícias ruins ontem. Eu tô com vocês também. Acho que já era esperado até a derrota. Hoje a França está num degrau mais avançado que o futebol brasileiro. Algumas justificativas, né? Primeiro, essa diferença técnica, as individualidades da equipe da França.
Os desfalques do Brasil, porque o Brasil jogou sem os jogadores que vão atuar na Copa do Mundo. Eu acho que esses pontos eles precisam ser colocados à mesa. Agora, preocupação. O Pupo tocou num assunto que pra mim, cara, mas aí teria que ser um debate. Nós não temos meia. Aliás, não temos meia no futebol brasileiro. Sim. O único que se assemelha com o meia, mas eu acho que não sei se aguentaria a pressão de uma Copa do Mundo brasileira, é o Matheus Pereira. Porque hoje no Brasil, os nossos melhores camisas 10, eles são estrangeiros. O melhor 10 do Brasil é o Arrascaeta. Né? O Arrascaeta não pode jogar na seleção brasileira, infelizmente. Então hoje, gente, na base, no futebol brasileiro, a gente não forma mais camisa 10. Né? E ontem ficou evidente. Outro recado que fica, o Brasil com um jogador a mais não conseguiu jogar, né? Ou seja, contra a França, ok, você utilizar um futebol mais reativo, contra-golpe, até para se utilizar das características dos nossos atacantes, Rafinha, Martinelli, Vinícius Júnior, tudo igual, né? Tudo com a mesma característica do drible, do 1 contra 1 até o Luiz Henrique. Agora, na Copa e na primeira fase, o Brasil que vai ter que tomar a iniciativa. O Brasil que vai ter que propor o jogo. E aí, como que você vai propor o jogo enfrentando uma seleção fechada, uma seleção com 2 linhas de 4 e você sem um meia para fornecer bola para os atacantes, para colocar os atacantes em boa condição do 1 contra 1 para tentar furar o bloqueio defensivo. Então, quando a gente fala que tem que tomar cuidado com algumas regras do futebol brasileiro, se encaixa agora com o Brasil sem um camisa 10, a base não forma mais, né? E as dificuldades vão aparecendo e os sinais estão sendo dados. Como ontem a gente não tinha um cara para articular. Né? De repente vai voltar aquela velha. Será que o Neymar em condições poderia ser esse camisa 10? Eu acho que até poderia. Mesmo assim, não é a dele. Então hoje, gente, a gente não forma mais camisa 10. Atenção, base. Né? É mais fácil contratar um uruguaio do que formar na base brasileiro, né? Então, na Copa do Mundo, isso vai se refletir, eu tenho certeza disso. E infelizmente eu digo porque eu sou um apaixonado por camisa 10. O único, mais ou menos, é Matheus Pereira. 11h30, Fabião, nós vamos pro Repórter CBN, aí na volta, como tá pegando fogo, está efervescente, nós vamos falar um pouquinho mais de seleção, já volto contigo. Repórter CBN. CBN Esportes Campinas. Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN. Sexta-feira, 27 de março de 2026. O governo federal prorrogou por mais 90 dias a possibilidade de aposentados e pensionistas contestarem descontos indevidos em benefícios pagos pelo INSS. A medida foi publicada no Diário Oficial da União de hoje. O Instituto já havia estendido o prazo para contestações até 20 de março e agora decidiu ampliar o período novamente. Segundo o balanço mais recente do INSS, mais de 6 milhões de pessoas questionaram as cobranças. 4.300.000 já aderiram ao acordo e até agora foram devolvidos aos segurados em todo o país quase 3 bilhões de reais. A campanha nacional de vacinação contra a gripe começa amanhã em meio ao aumento de casos de doenças respiratórias. Segundo o Ministério da Saúde, a influenza está entre os principais vírus associados aos quadros mais críticos. Em 2026, são mais de 14 mil registros de síndrome respiratória aguda grave, conforme dados preliminares da pasta. Mais de 15 milhões de doses de vacina já foram distribuídas. A estratégia prioriza públicos mais vulneráveis, como idosos, crianças e gestantes, e busca reduzir casos graves, internações e mortes associadas à influenza. O Ministério Público apresentou as alegações finais à Justiça no caso do assassinato do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips e pediu a condenação dos acusados. Os réus são Eliclei Costa de Oliveira, Amarílio de Freitas Oliveira, Otávio da Costa e Edivaldo da Costa de Oliveira. A ação trata especificamente do crime de ocultação de cadáver. Apontado como mandante dos assassinatos, Rubem Dário, conhecido como Colômbia, não foi citado nesse caso.
Bruno e Dom desapareceram em uma expedição na terra indígena Vale do Javari, no interior do Amazonas, em junho de 2022. No horário de Brasília, 11h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Na Rede CBN Informações em Brasília, Rani Veloso, bom dia. Oi, Nadédia, bom dia. O relator da CPMI do INSS, Alfredo Gaspar, acabou de começar a ler o documento de 4.400 páginas, que é o seu relatório final sobre os trabalhos da comissão. Ele vai pedir o indiciamento de 218 pessoas. E o clima aqui na comissão segue tenso, viu? Depois de uma discussão entre o deputado do PT, Lindbergh Farias, e o relator. Lindbergh acusou o relator de estuprador e Alfredo Gaspar respondeu o chamando de criminoso. O presidente da comissão, Carlos Viana, chegou a pedir a retirada de Lindbergh da comissão, mas isso ainda não ocorreu. Carlos Viana garantiu que o parecer será votado, que pode ser inclusive durante a madrugada deste sábado. Nadédia. Obrigada, Rani Veloso, em Brasília, 11h34. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Carlão de Freitas. h 35, Lupe, dá o recado pra galera. O Fábio Scheib tinha algo a acrescentar. Por favor, o Fabião primeiro. Fabião, então vamos lá. Você tinha algo a falar sobre a seleção brasileira? Pode continuar aí, por favor. Não, exatamente sobre esse assunto de camisa 10, né? E vai muito aquilo lá que você expôs esses dias aí também, né? Sobre a contratação de jogadores de fora do país e o número limitado, né? Aumentando o limite de estrangeiros no Brasil, agora 9 por clube em cada temporada, em cada competição. E isso tem muito reflexo também, a opinião que eu compactuo também, porque os dirigentes brasileiros acabam contratando jogadores de não tanto talento de fora do país, na América do Sul principalmente, e não revelam, não formam jogadores que podem até servir a seleção brasileira futuramente. Tem muito a ver com isso também, até o nosso ouvinte também debateu muito, mas eu acho que cada vez mais mostra essa disparidade que está acontecendo no futebol brasileiro, né? Eu não sou contra, eu acho que poderia ter um pediu aumento de número de estrangeiros foram os próprios verdade. clubes. Acho que um que encabeçou, não sei, acho que o São Paulo foi um dos cabeças nisso, porque ele tinha muito jogador estrangeiro e não tinha como utilizar, e aí o São Paulo pediu a CBF para aumentar. Eu não sou contra o estrangeiro, quem não gosta de ver um Arrascaeta jogando. Agora eu acho que poderia limitar, porque eu tenho muito, mas como exemplo, a seleção da Itália e a seleção da Inglaterra, que tem ligas fortes, porém recheadas de estrangeiros, sem nenhum limite, e na Copa do Mundo a Itália tá aí há 2 mundiais sem ir, correndo o risco de não ir no terceiro. A Inglaterra todo ano é a mesma história, toda a Copa é a mesma história, todo mundo sabe que não consegue chegar a título, a seleção fica enfraquecida. Mas isso é tema para um podcast, meu caro Antônio. E tem um outro detalhe também, que eu tava até lendo aqui ontem no GE, uma matéria da seleção de Marrocos, que aliás é rival do Brasil. Que no primeiro, é o primeiro jogo, fase, né? Primeiro jogo, meu verdade, senhor. Carlos. Cara, Marrocos, ele tem feito aí um mapeamento de jogadores que podem jogar pela seleção e que tem aquela dupla nacionalidade, sabe? Que tem... Como o Maurício no Paraguai. Exatamente. Eles estão fazendo ali um pente fino, e vários jogadores novos que jogam no futebol europeu podem defender a seleção de Marrocos. Eles já estão fazendo esse trabalho aí, pensando nas próximas Copas. A gente não tem camisa 10, cara. Vamos olhar bem para Marrocos nas próximas Copas. A gente não tem camisa 10. O que se assemelha com o 10 é o Matheus Pereira, mas ninguém. Não tem camisa 10. É impressionante. O Brasil na Copa de 70 ganhamos o tri com 5 camisas 10. O tempo mudou, o futebol mudou, mas a gente não tem um camisa 10. Eu não consigo entender isso. Bora, Lupe, eu tô ficando nervoso. Eu percebi. O Fabiano de Hortolândia mandou aqui pra gente uma mensagem de áudio. Passei aqui na
transcrição, ó. Bom dia, galera da CBN, aqui é o Fabiano de Hortolândia. A galera que pede Neymar na seleção realmente merece a seleção que tem. E o Ancelotti dá a camisa 10 para o Vinícius Júnior. Cara, é uma das maiores aberrações da história do futebol. Vinícius Júnior não joga de camisa 10, nem no time amador de Campinas. Horrível. Aqui, cobras e lagartos. Agora, só que outra Fabiano. coisa. Fabiano, eu só discordo do Neymar, mas assim, eu quer dizer, não é que eu discordo, eu concordo. Mas se o Neymar tiver com 60% da condição física dele, leva, mas assim, banco, tá? Banco. Não precisa colocar ele pra jogar. Deixa lá. Mas eu respeito a sua opinião e de quem não gosta do Neymar na seleção brasileira. Agora outra coisa, eu tô acompanhando nas redes sociais, eu concordo com tudo com relação à má apresentação do Vinícius Júnior. Concordo, não foi bem, poderia ter assumido mais a responsabilidade, não assumiu. Agora, gente do céu, é assustadora a maneira como a galera critica, que foi um lixo, que foi... Pelo amor, calma, ele jogou mal. Ok, precisa melhorar, não joga na seleção como joga no Real Madrid. A gente precisa do Vinícius protagonizando, precisa do Vinícius focado, mas, meu Deus do céu, críticas pesadas. O pessoal tá perdendo um pouco a noção com relação à internet, com relação às opiniões. Calma, ele jogou mal. Estão querendo acabar com a carreira do rapaz. Pelo amor de Deus, vamos com calma. O Vinícius, ele muda de assunto aqui rapidamente, falando que Júlio Nascimento ficou empolgado de ver a McLaren liderando os treinos livres em Suzuka, no Japão. Que nem foi apresentar o programa hoje. Ele está vidrado na Fórmula 1. Uou, já diria Luiz Carlos Júnior. Bom dia, galera. Antes de 2002, a seleção perdia e a gente chorava mais ainda, tinha alegria pois apresentava um bom futebol. Agora a gente chora e de tristeza mesmo, não passa da fase de grupos jogando essa bolinha. Quem mandou a mensagem foi o Geoceni Lima, final do telefone 2504. O Antônio Wilson, bom dia, galera da CBN. Olha, vamos para a Copa para passar vergonha. O Carlão Fernandes mandou aqui, bom dia, jovens. Quando a França teve um jogador expulso, o jogo ficou equilibrado. Afinal, o Vini Júnior não entrou em campo. Vamos ver aqui, bom dia, amigos da CBN. Que tristeza a nossa seleção. É de terceiro escalão do futebol mundial. Vamos passar mais um vexame nesta Copa. Bom programa, Deus abençoe vocês, todos da CBN Esportes. É o Gilmar Antônio de Nova Odessa. Tem mais, hein? Nossa, mandando várias. Tá bom, beleza. Grande abraço. Essa da foto dá pro Carlão usar falando que foi, só trocar o rosto. É verdade. Ele gosta dessa. Quem que é? Uma camisa de um time tradicionalíssimo do futebol brasileiro, centenário. Criativo. Foi bem. Eu acertei o bolão, é o Wagner. Calma, não foi só você não, garotão. Colocou aqui 2-1 França. Vai participar do sorteio do Giovanetti, mas é hoje no Arena CBN, tá bom? Bom dia, quem lacra não lucra. A camisa 2 da seleção é o retrato da seleção brasileira, uma camisa sem identidade, com o público brasileiro carregada de ideologia. Meu Deus, essa daqui eu não vou falar não. Com relação ao time, zero expectativa, vai cair diante do primeiro europeu grande, veremos. Eu olhei errado a camisa da seleção, percebi errado, mas tem um diabinho na frente. Ele falou justamente sobre isso, mas ela parece. Não queria falar sobre isso. Se você fizer ela parece. No momento da quaresma, né? Pra quem é católico, claro. Então. Mas não precisamos necessariamente usar um 10. Renatinho Alves mandou aqui. Várias equipes entre as grandes do mundo não jogam com esse camisa 10. É um cabeça de área e 2 meio-campistas. A Espanha é o exemplo. Quem é o 10 da Espanha? O Messi mesmo na Argentina usa 10, mas joga como segundo atacante. Real Madrid com Casemiro, Kroos e Modric. É a mesma coisa. É o Renatinho Alves que tá mandando mensagem. Não, mas esse jogador ele tem que ter, no mínimo, a característica de um 10. Ele citou aí a Alemanha, no tempo, quem que é? Não tinha um 10, mas tinha Toni Kroos, pô. É o cara que pensa. Quem que vai pensar no Brasil se não tiver um camisa 10? O Casemiro? Eu acho que não. Bruno Guimarães? Talvez, mas é um camisa 10? É um cara que pode... O Toni Kroos não era um 10, era um segundo volante, mas é um cara que tem uma qualidade de um Toni Kroos? Não sei, então por isso eu acho que o Guarani, eu acho que a seleção precisa de um jogador com características de um camisa 10.
Bom dia, vergonha, camisa da seleção brasileira com homenagem ao... O pessoal tá bravo. Nossa, Jordan. a Mike deu um tiro. Olha o destaque lá em cima, ao lado... O Wilson Barreto também mandou aqui essa situação. O problema da seleção brasileira não é o técnico, é mais grave. A escola de futebol europeia é superior à brasileira, é o Roger, do Jardim do Lago. O Antônio Casarini. Carlão, você acha que falta um xerifão na seleção para cobrar futebol dos jogadores? Antônio Casarini, bom programa a todos. Cara, é que a gente compara muito com os anos 90, o Dunga, que foi um xerife, em outros tempos Mauro Ramos, Carlos Alberto e tal. O futebol mudou, né? Claro que falta um cara assim, aquele líder, né, que a gente tanto espera. Talvez o Casimiro pode ser, o Marquinhos, mas não estou comparando, eles não têm nem a característica de um Dunga, né, desses xerifes que fizeram tanto sucesso em outros tempos. A Ana de Hortolândia mandou aqui que o negócio aí da camisa da seleção está na cabeça de quem vê. Ana de Hortolândia. Eu não vou entrar nesse assunto. Não entra não, que Obrigado, Ana, pela mensagem. Valeu, Ana. 11h44. Vamos fazer o seguinte, vamos por Campinas já, porque eu também tô percebendo que tá feio aqui, viu? Tá feio. Deixa eu só dar um recadinho. O Guarani tá indo bem, agora a macaquinha. Porque a gente fala muito também dos esportes aqui da nossa cidade. Amanhã tem o Unimed Campinas Basquete, 5h30. Lupe, boa ginásio lembrança, do cara. Tênis Clube. Aqui em Campinas a entrada é de graça, mas se você não tem condição, é aqui da região, de não comparecer no ginásio, pode assistir ao vivo e com imagens no ge.globo/Campinas, tá bom? Vai ter a transmissão do jogo, Campinas tá com 100% de aproveitamento, Cerrado tem 2 jogos e 2 vitórias, hein? Então jogo bom. Um invicto vai cair amanhã. Invicto vai, não tem empate? Não tem empate. Já diria o outro, né? Vamos fazer o seguinte, então, livre? você me fez lembrar, né, do jogo do Campinas e Cruzeiro, nós vamos então pro intervalo. Campinas e Cerrado. O basquete, né? Isso. E também tem o vôlei do Cruzeiro. A gente vai pro intervalo, tem a hora do vôlei e aí depois a gente fecha com os clubes de Campinas. 11h45. Nipônica Fest, o momento certo para transformar planos em conquistas da Toyota Nipônica. É hora de sair de Toyota Zero, com condições especiais pensadas para você. Modelos com até 10 anos de garantia e recompra garantida. Tudo isso com a solidez de um grupo que constrói confiança todos os dias. A escolha certa começa com a Nipônica. Acesse niponicaveículos.com.br ou corra para uma de nossas lojas. Consulte condições. Desacelere, seu bem maior é a vida. Agenda Piracicaba 2026. Encontro que reúne representantes do poder público, acadêmicos e setor produtivo para discutir o desenvolvimento da cidade. Com o tema Ciência e Inovação como alavanca do desenvolvimento, o evento integra o movimento PIN, Território de Inovação de Piracicaba, e aborda ciência, bioeconomia, tecnologia e desenvolvimento econômico do município. Dia 31 de março, às 14 horas, no Teatro do Engenho Central. Evento gratuito, vagas limitadas. agendapiracicaba.com.br. Realização EPTV. Apoio Prefeitura de Piracicaba, Sebrae e CBN Campinas. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Iga Atacado. Há 60 anos, sendo referência em satisfação e economia. Hora do vôlei aqui na CBN pra gente falar do super jogo que acontece hoje às 9h no ginásio do Taquaral entre Vôlei Renata e Cruzeiro. E claro que esse jogo é uma das atrações de um dos principais patrocinadores do Vôlei Renata, a Unimed Campinas. E para falar um pouco mais desse super jogo, estamos recebendo aqui o diretor comercial da Unimed, Dr. José Windsor. Tudo bem, Dr. José? Mais uma vez, um prazer falar contigo. Boa tarde, Antônio Lupe. Boa tarde aos ouvintes da CBN. É um prazer falar com você e com o seu pessoal, Lupe, principalmente de um assunto que nos traz tanta alegria quanto o Vôlei Renata. E hoje, né, na verdade, sexta-feira, nós temos esse super jogo que já é uma tradição aí para os apaixonados do voleibol. A equipe de Campinas enfrentando o Cruzeiro com várias ações feitas pela Unimed Campinas, um dos principais patrocinadores da equipe. Isso mesmo. É um super jogo, né, Lupe? Eu digo que é um super jogo porque ele acontece anualmente, essa ativação da Unimed Campinas, e é um super jogo por 2 motivos. Um é porque existe um objetivo de homenagear todo esse pessoal que está engajado
no projeto do vôlei. Então, todo esse pessoal, atletas, dirigentes, a torcida, recebe uma homenagem da Unimed. Nossos clientes também. E, por outro lado, também é um super jogo, porque é o enfrentamento das duas melhores equipes de voleibol do país. O Sada Cruzeiro, que é o primeiro lugar da Superliga, e o Renata Campinas, que tem uma vitória a menos que o Sada, está em segundo lugar na Superliga. E realmente praticam hoje o melhor voleibol do Brasil. E quem comparecer no super jogo, né, entre o Vôlei Renata e também o Sada Cruzeiro, já vai ter aí um grande teste pro coração, porque promete muitas emoções, como você acabou destacando, né, as duas principais potências em quadra. Então vai até servir para quem tá com o coração meio ali sem tantos cuidados, para acompanhar um jogo com muitas emoções como esse, né, doutor? Sem dúvida nenhuma. Isso já aconteceu nas 3 últimas partidas, que, por sinal, foram vencidas pela equipe de Campinas, né? Mas o super jogo, ele tem toda uma ativação, né? E quem for ao ginásio do Taquaral recebe um kit com uma camisa especial, recebe lá o bateco inflável, e o próprio time entra com uma camisa especial feita especialmente para essa ocasião. O Sada, como você disse bem, ele é um super campeão, tá? É o maior campeão da Liga, é o maior campeão sul-americano, mas nas 3 últimas partidas deu Vôlei Renata. Eles só vão se encontrar novamente, né? Esse é o último jogo da fase de classificação, só irão se encontrar novamente se ambos chegarem à final. Então, vai ser um teste para o coração. E a gente entende que o nosso maior objetivo enquanto Unimed Campinas é deixar o coração das pessoas bastante saudável, certo? E por isso que apoiamos o esporte. Doutor José Windsor, para a gente encerrar, já comentei várias vezes aqui, né, a importância desse patrocínio, desse apoio, não só para o vôlei, mas também, por exemplo, no basquete aqui da cidade. Essa ligação da Unimed com o esporte aqui de Campinas é muito interessante, né? Então, eu gostaria até de agradecer essa menção que você faz, e porque esse é o nosso objetivo. A nossa parceria com o vôlei é a mais longeva de todos os patrocinadores. Nós entramos no projeto assim que ele começou. E o nosso objetivo é reforçar a presença do incentivo ao esporte, tá, como um vetor de saúde. Claro que os títulos são importantes, as conquistas são necessárias, mas ela não é o nosso objetivo principal. O nosso objetivo é fornecer para a comunidade um alinhamento de marcas que faça com que elas desejem praticar esporte, desejem ter saúde, desejem uma reunião da família. E então, por isso que a gente se esforça para estar junto tanto do vôlei quanto do basquete também, que também tem um carinho, a gente tem um carinho especial pelo time. CBN, a rádio que toca notícia. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred.
CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. 11h53, Lupe, vamos falar aqui dos nossos filhos de Campinas se preparando Série C e Série B. Então vamos com o Bugrão para depois a gente fechar esta sexta-feira com a Ponte Preta. Vamos lá então, Carlão. Seguinte, hoje é um dia pra gente ficar atento ao boletim informativo diário da CBF, né? Onde os contratos são publicados após toda aquela questão burocrática de negociação e tudo mais. Porque hoje encerra o prazo para contratações aí na janela do futebol brasileiro. É uma janela um pouquinho mais longa, né? Porque os atletas que disputaram campeonatos estaduais podem ser contratados por clubes que estão aí em Série A, Série B, Série C do Campeonato Brasileiro. O Guarani, nessa movimentação pós-Campeonato Paulista e Copa do Brasil e pré-Série C, anunciou 4 jogadores, né? O Carlos Eduardo volante, o Edson zagueiro, o Inayan lateral direito e também o João Paulo, meia atacante. Inclusive, o João Paulo teve hoje o contrato rescindido aqui com o São Bernardo. Em breve deve ter o contrato publicado com o Guarani. A situação que pega, na verdade, são duas, né? A primeira, a renovação de vínculo com o Ralf, experiente Ralf. Hoje o Guarani precisa decidir se ele fica ou não para a disputa da Série C. E a questão envolvendo o Maranhão. Maranhão é um jogador que não caiu nas graças, né, do torcedor bugrino, pelas atuações que teve no Campeonato Paulista. Porém, Carlão, ele tá na mira de clubes da Série B, entre eles o Sport. O Maranhão tem contrato com o Guarani até 2027, mas ele pode sim ser emprestado por 2 motivos. Primeiro, aliviaria um pouco a questão financeira do Guarani e até mesmo para o Guarani colocar esse jogador numa outra vitrine, já pensando numa possibilidade de venda futura. Então são as duas questões envolvendo o Bugre nessa janela de transferência. Já passando para a Ponte Preta, que também vive aí essa situação, e ontem a Ponte, ela registrou 2 atletas, o Everton, zagueiro, que veio por empréstimo do Vila Nova, e o Rodriguinho, atacante, que estava no Lagarto lá do Sergipe. Hoje também podemos ter novidades no bid em relação à Ponte Preta, que busca reforços. Porém, Carlão, o que pegou todo mundo de surpresa é que ontem 2 jogadores promissores, 2 jogadores formados na base, rescindiram o contrato. O primeiro, o Caio Ganga, atacante, que foi um dos principais nomes da Ponte na Copa São Paulo de Futebol Júnior e fez parte naquele desespero de Campeonato Paulista, pegando os jogadores da base, já que a Ponte estava impedida de contratar, e no Transferban, a tendência é que ele vá para o Santos, também para as categorias de base. E o Pedrinho, meio atacante, né? Pedrinho, né? Que também fez parte desse time da Copinha. Ele já apareceu o contrato como rescindido e com a camisa do Cruzeiro no bid, ou seja, deve fazer parte das categorias de base lá da Raposa. Não sei se seriam jogadores que seriam utilizados pelo técnico Rodrigo Santana na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Porém, a gente viu pouco. Mas o pouco que a gente viu, acho que dava para aguentar mais um pouquinho, ou até mesmo fazer ali uma negociação. Claro que esses atletas devem sair, ou eles saíram da Ponte, e a Ponte ficando ainda com um percentual em caso de uma venda futura, o que é extremamente legal. Mas eu acho que o torcedor curtiu pouco desses jogadores que poderiam, a gente não sabe no futebol, porque poderiam render aí algo a mais dentro de campo para a Ponte Preta. E o torcedor, Lupe, ele merece explicação, né? Cadê o Torrano? Cadê o Eberlin? Merece explicação. Tô com você, não é nenhum Ronaldinho Gaúcho, não é nenhum Neymar, tudo bem. Mas a Ponte perde um ativo. De repente, esses jogadores poderiam ajudar não só no profissional, mas de repente render um dinheiro para a Ponte.
que fosse uma negociação, um empréstimo pro Cruzeiro, um empréstimo pro Santos, mas não. Devido a essa várzea que virou a Ponte, sem dinheiro, todo mundo entra na justiça e consegue aí o atestado liberatório. E cadê a diretoria para explicar? Cadê a diretoria para falar pro torcedor o que está acontecendo? Aí você abre a internet, é sempre notícia nesse sentido, né? E não é de agora, uma diretoria que perdeu, como é que chamava o menino que veio lá de Minas, que jogou uma Série B maravilhosa com a Ponte, foi pro Cruzeiro, o Alisson, ele pintava o cabelo, estilo Piá. O Alisson. Eu não tava aqui na época. Perdeu o Alisson, né? Isso há 2, 3 anos, mas era um ativo, perde esses meninos, daqui a pouco aparece lá no Santos, aparece lá no Cruzeiro, e cadê a diretoria para explicar, né? Então isso é muito triste. Não precisa nem ser uma entrevista, mas pelo menos colocar uma nota lá, oficial. sabe? A Ponte Preta informa que rescindiu o contrato de fulano e ciclano por conta disso. Fica com uma porcentagem ou não fica com porcentagem. Tá tudo muito Desejamos largado, sortes aos sabe? jogadores e vida que segue feliz. Tá tudo muito largado, o torcedor tá sem esperança, não tem no que se apegar, e aí as notícias é só notícia ruim de perder atleta. E não sei, coincidência ou não, eu tinha perguntado pro Júlio, acho que ontem, né? Cadê Miguelzinho? Né? Cadê outros jogadores que ajudaram, o próprio Caio, né? Que ficaram no banco de reservas na reta final da Série C e foram chamados para uma situação emergencial no Campeonato Paulista. Então esse é o retrato da Ponte Preta, gente. Eu não tem nem o que falar. Eu já tô cansado de ficar discursando, já tô cansado de ficar citando nomes aí, mas este é o retrato da Ponte Preta, né? A Ponte Preta perdendo jogador, não pagando salário, perdendo jogadores da base, caindo de divisão a toda a temporada. Então essa é a Ponte Preta. Então eu tô esgotado de ficar fazendo discurso. Eu acho que o torcedor da Ponte, que entende, que sabe das coisas do clube, acho que tá manjando o que está acontecendo. E a Ponte tá aí, uma várzea, tudo largado. E cadê a diretoria para explicar, para mostrar pro seu maior patrimônio, que é o torcedor, o que está acontecendo com o clube? Então, infelizmente, para Ponte Preta, a gente termina o CBN Esportes numa sexta-feira com essa notícia de perder 2 jogadores. Não sei se seriam craques ou não, mas eram ativos da Ponte e, de bem ou mal, estavam ajudando aí, pelo menos no dia a dia, para o técnico Rodrigo Santana. E Maranhão do Guarani? E o Maranhão do Guarani pro esporte. Mas não sei, acho que poderia ficar. Então, ajuda, né, Lupe? Ajuda. Série C de Campeonato Brasileiro, você também precisa de um elenco abastado. Tá falando da Ponte, é o Guarani. Tem cria da Ponte, tá jogando no Guarani. A Ponte não pegou dinheiro do Edson. É ruim. Como ruim? O cara jogou no Cuiabá e vai jogar no Guarani, pô. 2 times bons, 2 clubes grandes, 2 clubes tradicionais. Cuiabá, Série A, Guarani dispensa qualquer apresentação. E a Ponte não viu nada desse rapaz. Né? Então, tá louco. Mas com relação ao Maranhão também, eu tô com você, Lupe, seria importante a permanência dele, até porque o Guarani está carente no setor ofensivo. O Maranhão começa como o Luca titular, depois tem um probleminha em Novo Horizonte, o Maranhão assume, não foi tão bem, mas é um jogador que tem características de Série C e que poderia ficar. Fabião, 4 horas tem aí o Arena pra gente repercutir muito seleção brasileira e falar aí ainda mais, né, do que vem pela frente, Brasil e Croácia. Tem mais um pouquinho, tem mais um tempinho aí, Lucas. A última, Carlão. Opa! Uma última informação também em relação aos times grandes de São Paulo, né? O São Paulo tá praticamente acertado aí, tem até hoje, Arthurzinho, às 11h59, né? Com o Arthur, atacante Arthur, foi revelado pelo Palmeiras, jogou no Bragantino, tá no Botafogo e São Paulo fazendo uma parceria aí, vai emprestar o jogador. E pagando meio do salário, pagando um pouco do salário, Botafogo, São Paulo também pode ser um bom reforço pro Roger Machado. Né? Bom, machuca muito, mas é bom jogador. Se tiver uma regularidade, pode ajudar. O Conrado mandou mensagem aqui, mandando a notícia do Pacheco, né? Que conseguiu na justiça a rescisão de contrato com a Ponte Preta. E o Pacheco tava divulgando uma rifa, né? De alguns pertences, né? Faz parte. O cara tá precisando. Bom dia, a derrota do Brasil ontem era certa, essa escalação foi um catadão, na Copa vai dar tempo se entrosar e melhorar. É o Ney do Jardim Nova Europa. Bom dia, galera, o Brasil tem muita coisa a consertar pra Copa. Se quisermos ganhar, né? Sobre a camisa, ela não é uma homenagem. Não, ela não é uma homenagem, não. É a logo, isso que eu falei. Não é uma homenagem. Não, é logo. É uma logo. É um braço da Nike. Exatamente. Boa, Carlão, eu como torcedor também tô cansado. Quem mandou a mensagem aqui é o Eli. Lembrei de Eli Carlos, grande Elicão. Saudade de Elicão, que Deus o tenha. Agora fechou, né, Valmirzinho? Bora lá então, até as 4 no Arena. Tchau, tchau.